Ventos TV apresenta Mensagens que edificam. Com o apóstolo Paulo de Piero. Compartilhar com você uma palavra hoje. Eu quis usar esse culto de hoje até por causa do momento que nós estamos apresentando novos membros, e eu queria falar com você hoje. Eu tenho eu queria falar sobre isso, a importância do membro no corpo de Cristo. Quinta-feira eu estava editando a ministração que vai para o ar do culto de quinta-feira, e eu observei que o Senhor nos falou algumas coisas, e eu disse num determinado momento, mais ou menos assim, não deve ter sido com essas palavras, mas mais ou menos assim: Deus, quando Ele faz um ajuntamento de pessoas, que nós chamamos de igreja, Deus sonha algo com esse lugar. Então, por exemplo, com essa denominação chamada Ventos de Avivamento, Deus tem um sonho, Deus tem um projeto. Por isso que não existe igreja igual. Se nós abrirmos uma Ventos de Avivamento em uma outra cidade, ela não vai ser igual a essa. Por quê? Porque cada um tem algo específico. O Senhor não trabalha com uniformidade, o Senhor trabalha com pedras vivas, pessoas que vão se encaixando umas nas outras para exercer o formato do Pai. Então, pensando nisso, eu preciso explicar para você que essa denominação, Deus tem sonhado algo específico com ela. E quando é que Deus vai abrir as comportas e vai derramar sobre essa casa tudo o que Ele sonha com essa casa? Quando na verdade o corpo estiver juntinho, todos os membros do corpo estiverem entendendo qual é o propósito. Eu sei que alguns de vocês já começaram a membrar há mais tempo, outros menos tempo, hoje estão oficializando a membresia hoje. Talvez você não entendeu ainda o que é uma igreja apostólica. Quando nós transicionamos em 2010 para a igreja apostólica, assustou muita gente. Muitas pessoas falam assim: puxa, o que nós vamos fazer agora com esse negócio de igreja apostólica? Então é necessário nós sabermos qual é o alvo, qual é o propósito que o Senhor tem para esta igreja. Eu queria que você entendesse hoje, mas antes de você saber qual o propósito para esta igreja, você precisa saber qual é o propósito de Deus para a sua vida. Normalmente a gente se apega muito no nosso dom específico. Então eu queria ler com você o texto de Romanos, capítulo 12, versículos 4 e 5. É um texto muito conhecido, mas nós vamos tirar algumas coisas desse texto. Por isso que eu fiz alguns grafos nele em específico, para que a gente possa estudar ele. Quando você encontrar Romanos 12, você diga glória a Deus aí no seu lugar. Apóstolo, para que eu vou abrir se já está escrito lá? Para que você possa mencionar isso na sua Bíblia ou no seu caderninho de anotações, algumas coisas que nós vamos extrair aí. Quando você encontrar, você fala amém de novo, por favor. Isso, diz assim o texto de Romanos 12, versos 4 e 5. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Então, o que é uma igreja? Mais do que um ajuntamento de pessoas. O que é uma igreja? Mais do que um lugar onde se ouve uma palavra de bênção para a sua vida. Há um propósito de Deus. E eu sempre falo aqui, e você já me ouviu falar, que nós somos transformadores de ambiente. Nós somos pessoas que, unidas uma à outra, fazemos conexões para abençoar a vida das pessoas. Então, neste lugar, nós recebemos pessoas de todos os jeitos. Pessoas que estão menos feridas, outras mais feridas, outras quase nada feridas. Então elas começam a passar pelo processo de cura. E cura é realmente um processo. Cura é diferente da decisão que você toma para se converter. Quando você converte, é convergência, é mudança de rota. Você caminhava aqui, agora você vira para cá e muda de rota. A cura não, a cura é um processo. Às vezes um que vem muito ferido, espiritualmente dizendo, sentimentalmente ou qualquer área da sua vida, às vezes a mesma pessoa também tem, só que uma consegue ser curada mais fácil do que a outra, uma é mais obediente ao tomar o remédio.
Eu gosto de falar de cura e gosto de exemplificar quando você ia no médico. Você ia no médico e você saía com aquele receituário lá, com os 3 ou 4 tipos de remédio. Olha, um de 8 em 8, ou de 12 em 12, mas esse aqui é de 6 em 6. Então você chegava em casa, fazia aquela listinha dos horários para você tomar o remédio rigorosamente. Aqueles que na verdade obedecem aquele cronograma, automaticamente o medicamento ele tem a facilidade de atingir mais rápido a doença e curar. Da mesma forma são as pessoas que vêm na igreja. Elas ouvem a palavra, algumas têm a facilidade de tomar aquela palavra e aplicar mais rápido na vida dela, agora outras têm mais dificuldade, talvez pelo grau da enfermidade, faz ela ficar debilitada. Mas nós não podemos esquecer que muito mais do que ser um lugar de cura, muito mais do que ser um lugar de bênção, um lugar que libera palavras de prosperidade, a igreja é um corpo. Ela é um corpo formado por diversos membros e cada um de nós temos um papel aqui. Nenhum de nós temos um papel menor do que o outro. Por exemplo, eu que sou o pregador não tenho um papel melhor do que o do Mike que fica ali no balcão de informações. Eu que estou aqui pregando a palavra não sou melhor do que o Daniel que está aqui nessa câmera agora filmando. Não. Na verdade, no reino do Senhor estamos todos nivelados na mesma altura. Não há acepção de pessoas. Ninguém é melhor do que ninguém. Na verdade, o Senhor coloca pessoas específicas. Há alguém, por exemplo, que exerce um papel poderosíssimo aqui nessa casa de oração, mas que não estão em evidência agora. E é um lugar que poucas pessoas têm desejo de servir. É lá nas salas agora, onde as professoras estão educando as crianças. É um lugar que ninguém quer estar, elas não participam do culto, elas estão lá imaginando agora o que está acontecendo lá. Quando você ri para valer aquilo, elas ficam imaginando o que o apóstolo contou agora. Elas ficam ali, tentando descobrir o que é aquilo, mas elas estão fazendo o quê? Imprimindo naquelas crianças, naqueles adolescentes, o futuro para eles serem na presença do Pai. Quantos entendem isso? Então observe comigo esse texto, quando o povo de Roma, os romanos, estão sendo instruídos, porque assim como em um corpo temos muitos membros, então este corpo aqui, chamado Ventos Avivamento, tem diversos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. Então, se nós sairmos daqui, por exemplo, e perguntar dons de cada um, nós vamos ver habilidades. Alguns que têm o chamado para o canto, ou melhor, a habilidade para o canto, outros para a palavra, outros para instrumento, outro na verdade para ser rei, porque Deus levanta dentro de uma igreja aqueles que vão exercer sacerdócio, servir dentro da casa, mas Deus também vai levantar os reis. Que reis são esses? São aqueles que serão usados por Deus para trazer provimento, serão colunas, sustentação, serão as pessoas que vão ser empresários, empresárias, que vão ser coluna do recurso financeiro para o avanço do reino. É um chamado específico que muita gente despreza. Muita gente às vezes acha que não tem chamado nenhum e Deus a chamou para ser uma coluna financeira. Existem alguns que têm a facilidade de pregar o evangelho, são os evangelistas natos, aqueles que pregam para as pessoas lá fora. Por exemplo, o Marco e a Giane têm um chamado específico de abordar as pessoas, trabalhar com pessoas drogadas, pessoas que foram ex-presidiários. É um chamado específico, uma direção específica, talentos diferentes. Cada um de nós temos uma operação específica, nem todos têm a mesma. Assim nós, que somos muitos, somos um só no corpo de Cristo. Então quando que o corpo não avança? Quando cada membro quer andar sozinho, e louco é aquele que deseja andar sozinho. A Bíblia nunca mostrou para mim, jamais mostrará que Deus vai ordenar a bênção para mim e para você quando eu estiver andando sozinho. Pelo contrário, o salmo que nós mais pregamos sobre unidade, que é o Salmo 133, diz: quão bom e suave é que os irmãos estejam em união, unidade. Só depois que eles estiverem em unidade é quando o Senhor ordena a bênção. Então louco é aquele que quer participar de um corpo e quer andar sozinho. Um membro não anda sozinho. Quando o seu membro do seu corpo quer andar sozinho, quando um membro do seu corpo padece, o seu pé tem um problema, o seu rim, o seu coração, o seu estômago, e te prende você não fica bravo com ele? Fica, porque ele prendeu você. Quantas vezes você não desejou vir na igreja e o seu estômago não estava bom? Quantas vezes você não desejou vir na igreja e você chutou uma sarjeta, uma guia, uma porta e machucou o pé e não pôde andar? Quantas vezes você não desejou vir na igreja e sua unha encravada estava pegando? Quantas vezes você não desejou vir na igreja, se azedou um pouquinho o seu coração, ficou meio tristinho, meio tristonha, pegou como diz os antigos, um constipado e não pôde vir na igreja? Quantas vezes uma situação no seu corpo não impediu você de estar habitando na igreja? Assim também é a igreja.
A igreja não pode estar formada com pessoas que desejam caminhar fora do propósito dela. Então, quando Deus sacou você, da onde você estava, alguns de outras denominações, outros do mundo do pecado, outros conheceram o Evangelho, saíram da tradição ou da religião e abriram os seus olhos. Quando o Senhor enxerta você num lugar, é justamente para que você exerça um papel importantíssimo naquele corpo. Mas nem sempre o Senhor vai exercer em você aquilo que você acha que você exerce. Vou dar um exemplo bem claro aqui. A Luciana, esposa do André, ela tem um chamado para música, tem a facilidade para cantar, tanto é que ela lidera o coral. Porém agora, nesse momento, nesse tempo, Deus não quer usar o talento da voz e do canto dela. Deus quer usá-la na palavra. Deus tem dado para ela habilidades agora para ela pregar o Evangelho. Então ela está entendendo, ela entendeu que ela precisa, neste corpo, ser útil como um membro da palavra. Quantos entendem o que eu estou falando? Aí, nesta hora, é quando a gente encontra muita gente, às vezes, dentro do corpo, falando assim, não, mas eu não sou usada. A questão não é ser usada, é aonde Deus quer que usar você. O problema nosso é que a gente quer que Deus nos use aonde a gente quer. E a gente quase não pergunta para Ele, Senhor, me usa aonde o Senhor quer. Pode fazer de mim o que o Senhor quiser, porque eu quero ser membro deste corpo, e eu quero andar segundo a vontade do Senhor e não segundo a minha. E aí é onde muitas pessoas acham e falam que a igreja não ajuda, que a igreja não faz isso, que a igreja não faz aquilo. Não, você precisa entender que este corpo tem um propósito, e Deus vai usar você para um propósito. O meu filho, por exemplo, o Vitor, tudo que o Vitor não tinha era a habilidade da música. O Vitor, ele não tinha habilidade de instrumento. O Vitor, ele sempre foi um menino aqui na igreja hiperativo, aprendeu tudo com facilidade. O Vitor, com 7 anos, 8 anos, ele operava a mesa de corte, operava câmeras. O Vitor operava data show. O Vitor desliga a energia daqui, desliga a luz e faz isso. O Vitor sabe tudo. Os grandão aqui, quando dá um piripaque aqui na igreja, corre perguntar para o Vitor. Por quê? Porque essa é a habilidade do Vitor. No corpo era isso, mas num determinado momento, Deus precisou usar o Vitor também na área da música. Então forjou o Vitor para que ele pudesse se preparar. Assim vai acontecer com você. Deus vai pegar áreas que você domina e vai despertar você em áreas que você depende dele, para você ser um instrumento poderoso no Senhor. Quantos comigo? Fala para o teu irmão, Deus vai pegar você na área da dependência. Então olha de novo o que o Paulo está dizendo para o povo, porque assim como em um corpo nós temos muitos membros, então como na Ventos de Avivamento nós temos muitos membros aqui dentro, e nem todos esses membros têm a mesma operação. Você já imaginou se todos nós aqui fôssemos apóstolos, que briga que não ia dar? Porque o apóstolo, ele fundamenta. Uma igreja não tem 2 apóstolos, porque senão eles brigam entre si. Por quê? Porque ele pega aquilo que o profeta está enxergando e fundamenta na igreja. Ele é um ativador, ele impulsiona o povo para fazer. Você já imaginou se nós tivéssemos aqui 200 pastores sentados? Você já imaginou se nós tivéssemos aqui 200 mestres agora, enquanto eu estou pregando, você estaria cruzando toda a informação bíblica, como a pastora Rosana faz quando eu estou pregando? A pastora Rosana é mestre nato, ela tem um chamado de mestre. Quando você vai ver a pastora Rosana, ela pega a tradução de 5 Bíblias, ela busca esse mestre. Então você já imaginou se nós tivéssemos na igreja somente evangelistas? Então o Senhor, ele faz um ajuntamento de um lugar com pessoas com capacidade para atingir um propósito dele. Quantos comigo? Aí continua dizendo, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Mas agora que está em vermelhinho no final, é o mais importante, mas individualmente somos membros uns dos outros. O lugar que mais deveria exalar amor é a igreja, e é o lugar que mais exala às vezes contenda, porque um quer ser melhor que o outro quando Deus está evidenciando alguém. Por exemplo, se amanhã chegar a vez de Deus evidenciar a Camila, glória a Deus por isso, chegou o momento da Camila. Mas a igreja acaba se esquecendo de que nós somos um membro, e além de sermos um membro de um corpo, nós precisamos ser membros uns dos outros. Meire, eu estou aqui para te servir. Francisco, eu estou aqui para te servir. Grace, eu estou aqui para te servir. É isso que nós precisamos fazer. Então às vezes eu falo aqui na igreja, de quantas pessoas aqui da igreja já tem o telefone? Não, eu tenho dos 4, 5, do seu grupo, do seu convívio, mas daquele que senta desse lado. Todo culto você vê aquele irmão sentado ali, aquela irmã sentada, você nunca foi ali, você só deu uma olhada para ele ali e falou assim, aquele cara que fica cortando ali, aquele tal de Adams, eu não sei, ele é meio invocado aquele cara.
é invocado até o dia que você for conversar com ele. Os que estavam em Itu ouviram o apóstolo Domingos, que é lá de Taboão da Serra, que eu vou ministrar o mês que vem, falou de mim. Ele disse que o dia que ele me conheceu, aonde? No aeroporto de Guarulhos, para ir para Israel. Ele já me conhecia por Facebook, ele falava assim, esse cara é meio esquisito. E eu falo para todo mundo que eu tenho cara de rico, irmão, mas só me falta moeda. E aí quando ele se assentou, onde ele foi sentado? Do meu lado no avião. Ele não sabia falar nem a palavra em inglês. Então, durante toda a viagem, tudo que precisou de servir, comer, lá em Frankfurt, que nós precisamos se locomover, ele colou em mim. Lá em Israel, ele colou em mim. Então, o pouco que eu sabia, eu compartilhei com ele. Então, eu cuidei dele. Ele tem idade para ser meu pai, mas eu cuidei dele. E gerou um amor entre nós. E aí, lá em Israel, ele disse assim para mim, puxa vida, eu fiz um mau juízo seu quando te conheci. Eu achei que você era um cara chato, mas quando eu conversei com você, eu vi que você é diferente disso. Então, o problema nosso é que a gente julga muitas pessoas pela aparência. A gente julga muitas pessoas pelo frasco. Quantas vezes você não foi no supermercado e comprou um vidro de maionese bonito? Você falou, nossa, esse é o maionese. Ó o vidro, chegou em casa, era uma porcaria. Você julga as coisas pelo frasco, perfume pelo frasco, tudo pelo frasco. Quando você vai comprar aquele salgadinho que ela trabalha, ela vende, a gente pega aquele saco, parece que está gigante, você abre, só tem vento lá dentro. Julgou pela embalagem. E às vezes a gente faz isso de nós mesmos. Aproveita e conta para o irmão do seu lado, eu quero ser membro para você. Fala, eu quero ser servo seu. Fala para ele em nome de Jesus. Então o mais difícil para nós é na igreja entendermos que somos assim. Por exemplo, nós temos vários ministérios internos aqui, então não pode ter rivalidade entre os ministérios. Quando o ministério infantil está fazendo alguma coisa, todos os demais têm que apoiar o trabalho daquele. Assim também é na igreja. Quando Deus começa a evidenciar uma pessoa ou outra, é pelo preço que essa pessoa está pagando diante do Senhor. Há um preço pago para servir a Deus. Conta para o teu irmão, há um preço caro para servir a Deus, fala para ele. Como que funciona o corpo de Cristo? Cristo é a cabeça. E nós vamos sendo formados como corpo. E aí lá embaixo eu coloquei eu e você, justamente para que a gente entenda que é melhor começar de baixo, irmão. E o grande problema é que alguns querem ser cabeça, outros já querem ser o coração logo, ou senão o outro acha que ele é o mega multi cheio de talento, e ninguém mais tem talento do que ele. No princípio da minha caminhada ministerial, eu ouvi uma palavra de um pastor que acabou comigo. Ele disse assim para mim, Paulo, o dia que você não quiser fazer o que Deus mandar você fazer, Deus levanta alguém melhor que você, e é mais barato, que dá menos problema do que você. E assim, irmão, quando a pessoa começa a ficar muito cheia de si, Deus fala assim, eu vou tirar você de cena, eu vou colocar alguém que sabe menos que você, vai ser melhor que você. É assim que Deus faz. Deus não trabalha com gente gabaritada, Deus não trabalha com gente que fala, eu faço. Está provado para nós, nos 12 apóstolos, nos primeiros 12 discípulos, Deus pegou pessoas que não conheciam nada, e Ele falou assim, eu vou marcar a vida de vocês, e durante 3 anos não conseguiu fazer, mas em 40 dias, Ele transforma a vida daqueles homens. Então nós precisamos entender que a minha dependência é Ele, o favor vem dEle, tudo que Ele dá através de mim, ou que Ele faz em mim, é para que Ele seja glorificado. Se Ele me dá uma palavra específica, é para que Ele seja honrado. Se Ele me dá um talento específico, por exemplo, Deus dá talento para os meninos que tocam e que cantam, meu Deus, como toca, como canta, não, bendito é o Senhor que faz alguma coisa através de mim, e eu sou cheio de pecado e Ele está fazendo. Mas quando nós muitas vezes batemos, bendito seja eu. E sabe qual que é o problema, irmão? Nós criamos isso, nós criamos um ídolo no meio evangélico, nós criamos cantor famoso, nós criamos pregador famoso, a gente grita por causa deles. Então a gente sabe que o poder emana de Deus, a unção emana de Deus, mas quando a gente vê alguém mais sendo usado do que o outro, a gente torna aquilo um ídolo. A gente começa a criar plataformas para aquelas pessoas. Quer ouvir só a pregação daquele pastor porque agora ele é famoso, ou quer ouvir só o CD ou o louvor daquele cantor porque ele é famoso, irmão, não é assim. O poder emana de Deus. Nós não podemos fazer com que que o corpo de Cristo seja contaminado. Quantos comigo até aqui? Muito bem. Quem é você no corpo de Cristo? Pergunta para o teu irmão, quem é você no corpo de Cristo? Que bom seria se nós ouvíssemos de cada uma pessoa quando eu lesse isso assim, ó, eu sou seu servo.
Mas nós, como igreja, cometemos um grande erro. Para a pessoa se manter na igreja, então eu vou dar um cargo. Meire, você é a primeira tesoureira. Márcio, você é o 18º tesoureiro. Esqueci seu nome. Lucas, você vai ser o 28º porteiro. Aí dá cargo e põe crachá e bota uma gravata, achando que isso mantém a pessoa na igreja. Cargos. A igreja não pode viver de cargo. A igreja precisa viver de servos, uns dos outros. Então as pessoas começam a vir na igreja achando que a igreja tem que dar um cargo para ela. Os que chegaram há menos tempo aqui na casa já viram que não fica ninguém de pé aqui enquanto você está aqui no culto. Nós tínhamos diaconato aqui, nós tínhamos 50 diáconos. Então a gente percebeu que quando as pessoas queriam ser diáconos, elas tinham um fogo na igreja, elas iam todos os cultos, não perdiam uma atividade menor na igreja, e estava presente em tudo quanto é lugar, mas você levantava ela para o diaconato, ela começava a faltar. E aí a gente era muito certinho aqui, não que a gente não continua, a gente continua certo, amém, irmão? Mas a gente era muito fresco, a gente tinha uniforme, gravata, sapatinho combinando, e a gente chegou um momento que a gente falou assim, não, vamos parar com isso. Mas antes de parar com isso, os irmãos, em vez de vir com a gravata naquele dia, naquela cor que tinha que vir, vinha com outra cor, só para me deixar irritado. Aí eu entendi que era hora de nós tirarmos os cargos, porque os cargos nos faz ficar um diferente do outro. E nós precisamos chegar na igreja e estarmos todos nivelados na mesma altura. Você já percebeu que eu tenho pregado muito menos ali e mais aqui? Por quê? Para que você não crie essa diferença da plataforma do altar. Porque nós somos um. Eu sou comedor de arroz e feijão igual você. Tem gente que acha que a gente não transpira. Tem gente que acha que a gente não toma banho, que a gente é lavado por dentro pelo Senhor de alguma forma. Tem gente que acha que a gente come alguma coisa diferente, uma comida celestial. Não, irmão, eu como, ronco, babo, tenho CC igual você, irmão, igualzinho. Nós precisamos aprender que nós estamos todo mundo nivelado num lugar só. E eu nasci para ser servo seu, e você nasceu para ser servo do seu irmão. Diga isso para ele: eu nasci para ser seu servo, irmão. Fala para ele: você precisa de alguma coisa agora, irmão? Por exemplo, você está aqui na igreja, irmão, escutou um irmão, uma irmã que está tossindo. Você tem aquela balinha? Você tem aquela pastilhinha? Você tem aquele... Chega lá delicadamente no irmão. Não precisa levantar chutando cadeira, atravessando, tropeçando, pedir licença. Não, vai devagarzinho. E fala: irmão, chega uma balinha. A gente precisa ser servo. Está vendo o irmão com dificuldade para parar o carro ali? Para o seu, já parou o seu? Olha lá, pode vir, irmão, pode vir que não vai bater não, aleluia. Pode vir, principalmente as mulheres. É ser servo. Nossa, criou confusão no arraial? Não sei se você percebeu, mas o prefeito está trocando até a iluminação da cidade, glória. Quem é você no corpo de Cristo? Olha o que diz o texto de 1 Coríntios 12. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo. Então, mais do que sermos uma igreja, você faz parte deste corpo. E se você andar contrário a esse corpo, Deus não pode liberar o favor dele nesse corpo. Então hoje eu quero te perguntar: se você não ama e não deseja andar com esse corpo, você está impedindo esse corpo de andar. Eu tenho que ser realista com você. As coisas vão caminhar do jeito que o Senhor deseja que esse corpo ande. Não vai andar diferente. Eu já tentei um monte de coisa. Eu contei para os irmãos que quinta-feira, irmão, quando a gente abriu esse ministério há 11 anos atrás, a gente tentou de tudo. A gente estava tiro para tudo quanto é lado: pentecostal, tradicional, neopentecostal, integral, fogo santo, fogo meio santo, fogo puro, puro total. A gente já tentou de tudo. Trouxe todo tipo de pregador que você possa imaginar. Até que um dia o Senhor falou para mim: Paulo, até quando você vai deixar de pastorear o povo que eu coloquei nas suas mãos? Até quando você vai ficar fazendo desse lugar um show, para ficar trazendo cada dia você traz um pregador, você nunca prega? Eu não trouxe esse povo aqui para ser pastor, para ser ovelha dos outros. Eu trouxe esse povo aqui para ser pastoreado por você. Pastoreia, Paulo. Você percebeu que aqui quase não vem pregador? O que eu recebo de convite, de agenda aberta, eu tenho que dizer para eles: não dá agora, irmão. Porque Deus me deu a incumbência de imprimir em você aquilo que Ele deu através de mim. Você está entendendo? Então você é membro de um corpo que precisa andar. E eu vou te dizer uma coisa: Deus está me tirando daqui, irmão, aos poucos. Você está vendo que eu tenho tido compromisso quase todo domingo, eu tenho viajado para ir ministrar para cá, para lá. Por quê, irmão? Porque Deus está precisando levar o que você está recebendo aqui em outros lugares também.
Mas para isso, você precisa entender o que Deus tem para nós. Eu imagino que Deus tem coisas gigantescas para nós. A palavra mais fresca, menorzinha que eu recebi acerca desse lugar é: eu vou fazer desse lugar uma Antioquia. Sabe o que é Antioquia? Uma base missionária. Antioquia era uma base do Paulo. Paulo preparava e enviava, preparava e enviava, preparava e enviava. Eu creio que Deus tem isso para mim, irmão. Eu creio que Deus tem isso para essa casa aqui, ó. Preparar pessoas para ir tocar vidas, tocar vidas, tocar vidas. Eu não sei, talvez hoje você está aqui, mas daqui a um ano você não está mais aqui no Brasil. Daqui a um ano a Ventos Avivamento está suportando você, enviando você para algum país, ou que não seja para algum país, seja para o sertão. Diminuiu, glória a Deus. Mas é isso que eu entendo que Deus tem para nós. Nós não podemos vir para cá apenas para receber uma palavra de bênção. Deus tem muito mais que isso para você. Fala para o teu irmão: Deus tem mais que uma bênção para você. Quando você está no corpo, você tem tudo isso a seu dispor. Quando você está inserido no corpo, isso não te falta. Fala para o teu irmão, fala assim para o teu irmão: quando você está inserido no corpo, nada disso te falta. Então olha para mim agora, eu vou terminar, diga aleluia. Se tiver faltando alguma coisa disso na sua vida, significa que alguma coisa está errada e você precisa ajustar para você andar firme no corpo. Quantos comigo? Se você está inserido no corpo, tem virtude. Se você está inserido no corpo, tem alegria. Quantos são alegres aqui? Fala para o teu irmão: você sorrindo é mais bonito. Fala para ele. Mas sorri, pelo amor de Deus. Se você está inserido no corpo, tem cura. Se você está inserido no corpo, tem prosperidade. Você não precisa fazer 7 semanas de campanha, porque prosperidade é uma dádiva, prosperidade é um dom, prosperidade é a graça que Deus tem para dar para cada um de nós, suprindo nossa necessidade. Não é nada por força, não é por quanto você dá, mas por quanto você obedece. Fala para o teu irmão: não é por quanto você dá, irmão, é pelo que você obedece. Se você está no corpo, tem perdão. Eu fui ministrar em Bauru domingo passado, eu estava dizendo para o pastor de lá, há 11 anos atrás, quando a gente estava inaugurando essa igreja aqui, um líder dessa cidade passou aqui na frente e disse assim: eis aí mais um Titanic, começa grande, mas vai afundar grande também. Faz 11 anos que ele tem que ver o barquinho do Senhor passear aqui. Mas não é por causa disso que eu vou odiar ele, pelo contrário, eu tomo café com ele, eu cumprimento ele com a paz do Senhor, eu amo ele. Naquele dia ele falou uma coisa errada, ele tentou liberar uma palavra maldita contra a minha vida, contra o meu chamado. Mas não é por causa disso que eu vou carregar esse estigma e ficar olhando para ele: comeu aqui. Não, irmão, se eu não liberar, Deus não pode fazer fluir na minha vida. E lamentavelmente eu vejo muita gente parada hoje, porque não consegue liberar coisas. E todo culto que a gente prega, se for falar, tem que falar de perdão, porque infelizmente é a pior área. A área mais difícil que a igreja evangélica brasileira tem para tratar, para viver, é isso. Consegue liberar qualquer coisa, menos o perdão. E o perdão é quando você não libera para alguém, é você carregando essa pessoa ou a situação a sua vida inteira. Porque a nossa geração é uma geração cansada. Porque a nossa geração é uma geração que está entregue. Você vai conversar com um, estou cansado. Vai conversar com o outro, estou cansado. Vai conversar com o outro, agora não dá. Por quê? Porque está cheio de mazela. Então, se você está inserido no corpo, você não está preocupado com mais nada a não ser com o avanço do corpo. Então, se você está inserido no corpo, você quer que o corpo avance, você quer que o corpo tome posicionamento. O que mais? Se você está inserido no corpo, você tem compromisso. Não é o que sobra é para o corpo, não, o corpo se torna uma prioridade na minha vida. Cristo é a minha prioridade. Se você está no corpo, tem vida. Não tem morte em áreas da vida. E lamentavelmente tem pessoas que têm áreas da sua vida que estão mortas. O corpo traz vida, porque Ele é a vida. Conta para o teu irmão: o corpo traz vida, porque Ele é a vida. Se você está inserido no corpo, tem milagres. Milagres são coisas inesperadas, coisas que você jamais imagina. Bate na porta da sua casa, acontece no seu dia a dia, no seu trabalho. Amanhã você vai chegar lá, por exemplo, vai estar lá no seu cartão, ou no seu crachá, ou sei lá onde que você passa, vai estar lá um aumento de salário para você. Teve fé, irmã? No seu patrão não vai dar aumento, irmã. A irmã que falou amém mais alto aqui, o patrão dela sou eu, entendeu? Ela que faz faxina aqui na igreja, não vai ter aumento não, irmã. Não vai não, viu? Não se contenta não, a não ser que Deus toque muito no meu coração.
Se você está no corpo, tem transformação. Se você ler Romanos 12:1, começa falando, renovar o seu entendimento. O que é isso? Transformar. E tem pessoas que começam a caminhar com Cristo, mas não se transforma. Continua cantando aquela mesma musiquinha. Nasci assim, vou morrer assim, porque eu sou assim. Não, irmão, a transformação, não pensa mais assim. Antigamente o negócio comigo era pau é pau, pedra é pedra. Comigo é assim, matou, morreu. Agora não, irmão. Agora você é de Cristo. Você está inserido no corpo. Você age pelo corpo. Você age pela compaixão. Você age pela misericórdia. Você age pelo favor da graça. Conte comigo. Se você está no corpo, tem amor. Fala para o teu irmão, amor. Melhor coisa é dar do que receber. Mas você não sabe as feridas que eu tenho na alma. Então trate a ferida de alguém então agora. Para de ficar olhando para as suas feridas e vai tratar os outros. O problema do corpo chamado igreja hoje é que é muita ovelhice. Não é velhice, é ovelhice. É muita gente madura tendo balido ainda. O que é balido? O que a ovelha faz? E vou te contar uma coisa, irmão. A ovelha, quando ela é disciplinada, ela fica quieta. Mas o bode, quando você pega no bode, o bode se rebela. Aproveita e fala para o irmão, se é ovelha, se é bode, irmão. Quando você toma um chega, irmão, na palavra, quando você toma um chega aqui na igreja, como é que você age? Você age como ovelha? É verdade. Ou você age como bode? Você viu? O apóstolo deu uma na gente hoje, o apóstolo me podou. Ô bode. Como é que tu é? Quando Deus te exorta, quando você passa por uma repreensão aqui dentro do corpo, como é que você age com os irmãos lá fora? Você continua falando que Deus é bom, Deus é maravilhoso, ou você conta para os irmãos e fala mal da vida dos outros? Se você age assim, é ovelhice, é bode velho. Olha bem para o irmão e fala assim, você não é bode não, né, irmão? O meu pai, o apóstolo Paulo de Tarso, ele estava em Brasília outro dia, e eu tinha que fazer uma arte para a conferência apostólica que nós íamos, e é eu que faço. Eu mandei a arte para ele, ele visualizou a arte, não me respondeu, até hoje não respondeu. Então se eu fosse bodão, eu não ia nem conversar mais com ele. Mandei a arte para ele, fiquei de um tempão lá, ele não conversou comigo. O que tem de gente que para de vir na igreja, ou quando não muda o tratamento com a gente, só porque a gente não cumprimentou ela. Nossa, aposta na carne, cheio do pecado, porque passa perto de mim, nem me cumprimentou. Irmão, a cabeça da gente está com 1,5 milhão de informação. É igual quando a pessoa passa uma mensagem assim pra gente, está desocupado hoje? Coisa que eu mais tenho dificuldade é estar desocupado. Mas amados, o problema nosso é muita ovelhice. Nós estamos querendo muito cuidado hoje, coisa que na verdade nós temos que ter tomado posicionamento e cuidar das pessoas. Jaú carece de gente pronta para ser cuidada, e essas pessoas são você. Fala para o teu irmão, chega de cuidado, irmão. Fala para ele, chega de band-aid, irmão. Você já está curado aqui, fala para ele. Há serviço, gente que quer trabalhar, que quer fazer, gente que não quer ficar escolhendo, porque existem pessoas que querem serviço, mas existe uma grande maioria que quer emprego, porque emprego dá seguro-desemprego, e serviço não, irmão, serviço tem que fazer. Em casa, as irmãs estão vivas? Ah, glória, essa área eu gosto de falar. Na sua casa você tem um monte de serviço. É um que suja, é um que arranca a roupa, não desvira a roupa, você vai pôr na máquina tudo inosado, quando não arranca tudo junto, você fica lá, meu Jesus, é serviço, isso é serviço. Agora emprego não, emprego é quando você tem alguém lá e fala assim, faz para mim, isso é emprego, alguém vai lá e faz. Então a igreja precisa de gente hoje, o corpo carece de gente que tem serviço. Se você está no corpo tem renúncia, se você está no corpo tem fidelidade, se você está no corpo tem restauração. Como membro do corpo eu desfruto de tudo isso. Se eu não estiver ligado ao corpo de Cristo, eu não vou me envolver com a igreja. Se você não estiver inserido no corpo, você não se relaciona. E por favor, para com esse negocinho de você falar assim, não, meu lugarzinho é esse aqui, eu saio de casa só para congregar. Não, você é um agente de transformação, e a sua vida vai marcar a vida de alguém do seu lado. Fala para o teu irmão, eu quero marcar a sua vida. Aí, esse texto resume
o que Deus quer dessa casa. Conhecidíssimo por todos, Efésios 4:11, e Ele mesmo deu um para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para os pastores e mestres, querendo o quê? O aperfeiçoamento dos santos. Por que existem 5 ministérios aqui? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para aperfeiçoar esse corpo. Esse corpo ele chama de santo. Que mais? Para a obra do ministério. Esse aperfeiçoamento é para a obra que Deus tem para esse corpo, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Por isso que Deus nos chama para ser inserido num corpo. Aí o versículo de número 14, para que não sejamos mais o quê? Meninos inconstantes. Você pode dizer isso comigo? Meninos inconstantes. Fala isso para o teu irmão, meninos inconstantes, irmão. Olha para mim, você conhece crente menino inconstante? Ora quer, ora não quer. Ora é espiritual, ora é carnal. Ora ele fica sabendo. Está sabendo, irmão, o quê? Lá na igreja, no Cuspe Santo, está indo um cara pregar lá e ele ora, sai abacaxi do pé dele. Vamos lá. Aí ele vem na igreja, faz uma caravana e vai lá para ver o pastor já orar e sair abacaxi do pé. É menino inconstante, precisa dessas coisas. Aí ele fica sabendo que lá na igreja apostólica evangélica da restauração Revoada dos Anjos, ele fica sabendo que lá tem um que cospe no chão e passa nos olhos, a pessoa começa a enxergar. Então ele chama todo mundo, vamos lá agora, porque o mistério é lá. A nossa é muito morna, o apóstolo não ora, vamos lá ver. Aí vai. Estou dando um exemplo da nossa, para você entender, mas é gente inconstante. Então o ministério apostólico faz o quê? Tira as pessoas da meninice e trabalha na vida de cada uma das pessoas, tirando o dom de cada uma para que ela se torne madura. Ela não dependa dos homens, mas dependa de Cristo. Quantos comigo? Meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. E aí, eu preparei esse desenho para você. Apóstolo, não estou enxergando. Hora que Deus te dá visão. Olha aqui. O ministério evangelístico, esse aqui. Esse aqui. O evangelista busca as pedras. O evangelista, ele vai buscar as almas. O evangelista é aquele que tem a palavra de rua, é aquele que tem a palavra de cura, de transformação na vida das pessoas. Então ele busca as pedras. Esse é o trabalho do evangelista na casa do Senhor. Aí o evangelista ele traz e leva ele lá, lá no pastoral. O pastoral começa a pegar essas pedras, começa a encaixar cada uma delas no lugar específico dela. Depois que o pastoral faz esse trabalho, o pastoral traz aqui, para o mestre, que trabalha as pedras, é a parte do ensino. É onde o mestre começa a pegar essa pedra, pega o martelinho e começa a dar uma quebradinha na pedra, para poder tirar algumas falsas doutrinas que estão nela, para encaixar e inserir ela no lugar específico. Quantos comigo? Aí depois disso, o ministério de ensino traz aqui, para o profético, encoraja e ajusta os construtores. Aí aquela palavra que você ouviu hoje aqui na abertura do culto, uma palavra que faz a gente se alinhar, uma palavra que faz a gente se posicionar. E depois que isso tudo acontece, traz aqui, traz para o ministério apostólico, que é o que? Ensina a ler a planta. Então quando eu estou aqui, por exemplo, nessa posição privilegiada, que eu vejo você se coçar, eu vejo você fazer tudo daqui. Aqui eu não vejo ninguém assim, não vejo. Eu não vejo ninguém gatinhando aqui. Eu só vejo aqui flechas polidas. Eu só vejo gente madura, pronta para enviar você. Eu vejo você o transformador do seu bairro. Eu vejo você o transformador da sua empresa. Eu vejo você o transformador dessa cidade. Eu vejo você inserido em órgãos públicos, tendo cargos de ordem, lugares que você vai determinar o poder de Deus ali. Eu vejo assim aqui. Então qual que é o meu trabalho? Impulsionar você. Então é ensinar você a ler a planta e você alcançar o que Deus tem para você. Quantos entendem o que eu estou falando? Então, pedra bruta, trata ela, encaixa as pedras, trabalha as pedras, encoraja e depois envia. Foi por isso que Deus chamou você para o ministério apostólico. Foi por isso que Deus chamou você para essa igreja. Deus não chamou você aqui para outra coisa, a não ser para curar, transformar pessoas, porque você já está pronto para toda boa obra em nome de Jesus.
Conta para o teu irmão, você está aqui por causa disso, para ir e transformar. Você está apto para sair daqui e ir lá na porta do hospital e pregar o evangelho ali. Você está apto para sair daqui em qualquer lugar pregar o evangelho. Deus tenha liberado essa palavra sobre nós, tem derramado essa unção sobre você. O problema é que falta para nós o quê? Posição. E você vai se posicionar como um membro de um corpo que vai se mover para um propósito em nome de Jesus. Vamos orar assim? Fiquemos em pé. Alguns de vocês receberão nas mãos hoje a autoridade do Senhor para exercer cargos públicos. Dá para falar amém, pelo menos? Alguns de vocês vão receber nas mãos hoje a autoridade para ser empresários. Mas alguns de vocês vão receber talentos específicos, contrário ao que você quer ser usado. Deus te usará em áreas diferentes. Ele vai usar você segundo a necessidade dele para esse tempo, em nome de Jesus. Entendeu por que você está aqui? Então, vai chegar um dia, que nem essa semana. Essa semana mesmo, quarta-feira de madrugada, eu profetizo aos meus filhos, vamos viajar. Nós vamos lá em Joinville. O que nós vamos fazer? Nós vamos gastar tempo que a gente gastou com você, de hoje, de janeiro até hoje, na vida do Arnaldo e da Valéria. Eles foram embora para o sul, não conseguiram encontrar uma igreja que eles pudessem se encaixar de novo. Então eu não sei se eu estou indo lá essa semana para abrir uma igreja Ventos Avivamento lá, ou se eu estou indo lá para trazer o Arnaldo e a Valéria de volta. Eu estou achando que é mais a segunda opção, mas eu estou indo lá justamente para isso. Então, essa semana não é o Paulo que vai estar aqui no culto da quinta-feira, é o nosso corpo pastoral. Então, quando a igreja se torna madura, ela não deixa de congregar porque o pastor da igreja titular não está lá. Então é isso que eu preciso que você entenda. A maturidade nossa, ela se torna que eu preciso estar exercendo o meu papel de membro para ativar aquele corpo. Quantos entendem isso? Então essa semana eu preciso que você esteja respaldando a minha vida, da profetisa dos meus filhos, para isso que nós vamos fazer lá. Sábado a gente volta, mas estarmos respaldados por esse corpo, sabendo que nós estamos nos movendo agora para o reino nas ruas, estamos nos movendo para a cantata, para os evangelismos, para os trabalhos internos. Então o corpo andar na mesma tocada, foi por isso que o Senhor te chamou para este corpo, foi por isso que o Senhor te colocou no ministério apostólico, para ativar você, tirar você do casulo e você ser uma flecha polida na mão dele em nome de Jesus. Entendeu agora? Pegue na mão desse irmão e fala assim para ele: com você eu me torno forte. Vamos orar juntos? Mas hoje nós vamos orar diferente. Você não vai orar por si, você vai pegar tudo que você ouviu, você vai orar por esse irmão seu aí. Você vai declarar a bênção. Mas eu não sei o que ele precisa. O Espírito Santo que está em você sabe. Então você vai declarar a bênção de Deus na vida desse irmão da esquerda, da direita. Você vai orar por ele, você vai invocar a Deus pela vida desse seu irmão. Amém? Pai, em nome de Jesus, unimos as nossas mãos, unimos-nos como corpo de Cristo, como membros deste corpo, para juntos agora alçarmos a nossa voz e abençoar a vida de cada um dos nossos irmãos. O meu irmão da esquerda, o meu irmão da direita, eu não sei, nenhum de nós sabemos o que eles precisam, o que eles carecem. Sabemos que somos uma flecha polida, sabemos que somos agente de transformação, sabemos que nascemos para marcar a nossa geração, marcar aonde nós estamos plantados. Pai, em nome de Jesus, assumimos o nosso papel de membros do corpo, o corpo que avança, o corpo que alcança os teus propósitos. Assumimos, ó Pai, o nosso chamado de sermos abençoadores, homens e mulheres que avançam pelo Senhor. Por isso, Pai, dos nossos lábios sai a porção da bênção para cada um dos nossos irmãos, em nome de Jesus. Que o Senhor estabeleça o teu governo, os teus anseios, os teus propósitos para cada um deles, para cada uma delas, em nome de Jesus. Queremos, ó Pai, ser pessoas treinadas, preparadas pelo Senhor, para alcançar os famintos, os feridos, os cansados, os sobrecarregados. Senhor, nós queremos gerar filhos espirituais, queremos gerar homens e mulheres para o reino, que alcancem os teus propósitos, em nome de Jesus. Por isso, nesta manhã, Senhor, ligamos e nos aliançamos para este propósito, e nos permita ser um corpo, Pai, firme, ajustado, equipado para os teus propósitos, em nome de Jesus. É assim que nós oramos, é assim que nós cremos, e é assim que nós estabelecemos, ó Pai, o teu favor. É assim, Senhor, que nós crescemos, um abençoando o outro, um
abençoando a vida do outro. É assim, Senhor, que nós vamos alcançar os teus propósitos. Isso, aumenta a sua voz, aumenta o seu clamor, aumenta a sua intercessão e a sua oração. Oh, te adoramos nessa manhã, Pai. Estamos profetizando milagres e transformação. Os teus sonhos morrer para mim. Tua vontade é o que eu mais quero fazer, pois te conhecer foi o melhor presente que um dia eu ganhei. Viver para ti, sonhar os teus sonhos, morrer para mim. Tua vontade é o que eu mais quero fazer, pois te conhecer foi o melhor presente que um dia eu ganhei. Viver para ti, sonhar os teus sonhos, morrer para mim. Tua vontade é o que eu mais quero fazer, pois te conhecer foi o melhor presente de Deus para mim. Jesus. Você pode aplaudir Jesus?